A gente só está conseguindo transformar o nosso país, coronel, porque a gente tem o apoio dessas pessoas aqui. Quem vai mudar o país é você que vai para a cama de noite e está pedindo só mais um minutinho para o seu marido parar de encher o saco, que você está vendo um vídeo do Bolsonaro ou compartilhando no grupo de WhatsApp. É a tiazona do WhatsApp, que já foi usada até como fundamento para pseudo-exilado. São os robôs que eu estou vendo aqui essa noite, né? Quantos robôs nós temos aqui? Tentaram falar que era robô, deu errado. Caixa 2 deu errado. Tiazona do WhatsApp deu errado. Mas o que? Milícia, agora é milícia virtual. Meu Deus do céu. E eles não vão parar nunca. Eu vou aproveitar e emendar no gancho aqui, passar a fila, o que o Gil Diniz falou. A acusação contra ele, a denúncia feita recentemente. E hoje eu acordei com alguns amigos falando, olha, saiu uma matéria na Isto É falando sobre você. Eu falei, mesmo? Deixa eu dar uma olhada. Falei, meu Deus do céu. Por favor, nunca generalize a imprensa, tá? A gente reclama muito, bate na extrema imprensa. Uma boa parte dela, aquela que era mamadora das tetas públicas até há pouco tempo atrás, e essa realidade está mudando com o governo Bolsonaro, mas nunca generalize. Agora, pelo amor de Deus, falar que eu paguei o voo da lua de mel com fundo partidário. Eu queria saber, eles vão pagar a minha segunda lua de mel, que eu vou processar todos eles. É uma injustiça até com jornalistas que fazem um bom papel. Chegam e falam que bem entendem. Falando que eu fiz rachadinha com a advogada Karina Cufa. De onde é que tiraram isso? Um papel, um depoimento, não tem nada. O vagabundo se esconde atrás do sigilo da fonte para prestar um trabalho político. Isso não é jornalismo, isso é um canalha. Germano Oliveira é o nome dele, ex-Globo, atualmente na Isto É. Não bastasse a época ter feito aquela canalice com a minha esposa, um outro vagabundo se passando por uma pessoa que precisasse de ajuda, foi recorrer aos serviços profissionais da minha esposa, fez 5 sessões, passou o mês inteiro conversando com ela, aí na última sessão vira para ela e fala, olha, sabe o que é? É que eu sou jornalista e eu vou fazer uma matéria, você quer falar alguma coisa? Aí ela, eu não falo com jornalista. Então assim, mil vezes é pouco, é 1 milhão de vezes, mas a questão é que não tem limite. Isso daí, gente, vai ser toda hora, isso daí não vai acabar. Para esses caras, é uma questão doentia. E aí reclama, você não fala com a imprensa. Às vezes eu falo com a imprensa, às vezes eu dou até uma ou outra entrevista. Eu começo a me perguntar se eu deveria fazer isso ou não. Porque realmente é muito complicado. A todo momento, nós fomos no lançamento do KC-390, um avião que vai vender igual água. Essas fotos vocês viram aqui no vídeo anterior, em que eu estou falando com alguns chefes de Estado, muitas das vezes a gente está levando o KC-390 para tentar ser vendido, que a gente nem sabe, mas vai gerar emprego lá em São José dos Campos, vai melhorar a vida de Taubaté. E no lançamento em Anápolis, eu estava saindo, veio correndo o jornalista atrás de mim, poxa Eduardo, ainda bem que eu consegui chegar até você, só uma perguntinha só. Você viu, como é que ele falou? Você viu a nova pesquisa do Datafolha? Eu olhei assim e falei, poxa, sério mesmo? Um avião que demorou décadas, passou vários governos sendo desenvolvido, todo mundo só elogiando, vai render milhões para o Brasil, talvez bilhões, e o cara está me perguntando do Datafolha. Não é com boa intenção, né? Eles não paravam, e eles vão tentando construir a narrativa de que os filhos são um problema. Como eles não podem bater de frente com o presidente ainda, o que eles fazem? Tentam desgastar quem está ao redor. E pessoas que até ontem eram Bolsonaro até embaixo d'água, começam a comprar a versão da mídia. Aí sobra até para o Flávio. Aí Queiroz, aí depois vai outro, aí começa a falar, olha essa matéria aqui da Isto É do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro,
o pai está tentando agradar o filho. Enfim, o julgamento o povo vai fazer. Um vídeo antigo do Lula, em que o Lula fica se gabando, né? A melhor coisa que eu vejo é que não existe direita na campanha presidencial. Todos os candidatos são de esquerda. Chegaram a ver esse vídeo? E ao que parece ele não estava de porre não, estava certo. Ele se gaba, por quê? Porque o Foro de São Paulo conseguiu arquitetar um plano para toda a América Latina muito vitorioso. Algumas pessoas acham que o PT acabou em 2016 com o impeachment da Dilma e depois na eleição com a eleição de Jair Bolsonaro. Não acabou não, gente. Em 89 caiu o Muro de Berlim. Muita gente achou que tinha acabado o comunismo. O Foro de São Paulo foi criado no ano seguinte, 1990. E depois, você vê em 99, Hugo Chávez vindo ao poder, 2006 o Evo Morales, 2002 o Lula, e o negócio deu metástase, né? Néstor Kirchner, Bachelet, mas quem? Me ajuda aí. Correia, Lugo, Mujica, os caras dominaram. Nós somos o quê? Nós somos a reação a isso tudo. E, lamento informar, vai ser sempre trabalhoso assim. Como diz Theodore Roosevelt, frase atribuída a ele, o preço da liberdade é eterna vigilância. Sei que é cansativo você tomar conta do seu filho, você ter o seu trabalho, pagar as suas contas e no final do dia ainda ter que se inteirar do mundo político. Mas se nós virarmos as costas, eles vão dominar. Se nós não confiarmos que o Bolsonaro está dando o melhor dele e fazendo o possível, esquece. A gente vai esmurecer no meio da batalha. Então a gente precisa da confiança de vocês. Quando eu falei no meu discurso que eu estava deixando de ir para a embaixada em Washington para tentar levantar adiante aqui no Brasil, colocar adiante o movimento conservador, é para fazer eventos como aquele, Ítalo, lá em Rio Verde, Rio Claro, Rio Verde é Goiás, Rio Claro, para tentar ter esse encontro com vocês e falar, porque eu sei que depois de falar aqui, é muito mais difícil vir uma Maria do Rosário, um Paulo Pimenta ou uma Gleisi Hoffmann e tentar passar um papinho em vocês. É muito mais difícil vir aqui, fazer cara de santo na eleição, receber a hóstia e depois pregar pelo aborto. É muito mais difícil vir um candidato que é todo vermelhinho, mas na época da campanha, bota o verde e amarelo no seu nome para tentar dizer para vocês que é patriota. Onde a gente ocupa, fica difícil deles entrarem. Em que eu falei, né? Quem mais se prejudica me atacando são eles próprios, não sou eu. Eu não fiz nada. Eu continuo o mesmo do período eleitoral até agora. Não fiz absolutamente nada. Eu só entrei nessa liderança a contragosto, aconselhado de maneira contrária pelo presidente da República. Mas eu só entrei porque o meu nome era o que angariava o maior número de apoios dentre os deputados. E só entrei porque o líder anterior estava orientando contra o governo. E não foi para isso que nós fomos eleitos. Orientando contra a MP 886, trocando parlamentares de comissão. É uma situação lastimável. Eu procuro até ficar quieto e não comentar esses assuntos. Essa semana inteira eu estava me segurando. Eu vejo muita coisa, eu vejo tudo que vocês veem, eu vejo. Eu tenho o mesmo sentimento de vocês. A vontade de falar, a vontade de responder. Mas para ficar tranquilo, para tentar apaziguar, prezado Ítalo Lorenzon, do Terça Livre, eu ficava na minha. Foi o Douglas aqui que falou da questão das 10 medidas de combate à corrupção. As 10 medidas de combate à corrupção, que é uma pauta popular, apoiada por procuradoras do Ministério Público, quando ela chegou no Congresso, ela chegou como um projeto de combate à corrupção. Mas o senhor Frankenstein operou nesse projeto e estava saindo como um projeto para controlar juízes, procuradores, promotores e os nossos colegas policiais, principalmente da Polícia Judiciária. O que eu fiz? Impetrei a mandado de segurança. O ministro Fux nos concedeu a liminar. Salvamos a Lava Jato. E o Jornal Nacional falou da matéria e não botou a minha cara. Talvez por falta de imagens, né? Não tinham imagens salvas. Mas a minha imagem apareceu no Jornal Nacional pela primeira vez, quando uma senhorita chamada Patrícia Leles, famosa pela sua carreira
caluniosa junto à polícia, acostumada a falar dos outros sem provar nada, quando ela foi me acusar de ameaçá-la. Coincidência, né? Ela recebeu mensagens do Telegram no mesmo momento em que ela estava preparadinha para fazer uma filmagem. Uma filmagem tão perfeita que parece que a câmera, o celular ou a câmera, estava num tripé. E ela conseguiu teclar comigo na hora, antes que eu, nefastamente, pudesse deletar as mensagens. Patrícia Leles, Patrícia Leles é uma salva de palmas. Patrícia Leles. Devo a ela a minha primeira aparição no Jornal Nacional. E olha que coincidência, prezado desembargador. No mesmo momento em que eu apareci no Jornal Nacional, como a pessoa que ameaçou, não a Patrícia Leles, porque se eles falassem Patrícia Leles, todo mundo ia saber a golpista que era, né? Todo mundo, eles falaram que foi ameaçando uma jornalista. Nesse mesmo momento no Jornal Nacional, quem apareceu? Quem? Jair Bolsonaro, sendo acusado de racismo, porque ele tinha falado há 1 ano atrás que se encontrou com um quilombola e brincou com ele, falando que ele pesava 8 arrobas. Meu Deus do céu. Não dá para acreditar na Globo, né, gente? Vamos combinar? Tá complicado de acreditar na Globo, né? Grupo Globo, da época, que fez aquela matéria contra a minha esposa, vai lhe lembrar também. Eu lembro aqui da facada no Jair Bolsonaro, em que 5 minutos, talvez mais, os médicos falavam, em poucos minutos de atraso, ele teria chegado morto no hospital, porque não haveria mais sangue para o coração bombear, teria parada cardíaca. É por isso que muitas das vezes criticam os colegas da Polícia Federal que estavam fazendo aquela segurança, mas na verdade eles têm que ser elogiados, porque é difícil fazer a segurança do Bolsonaro, tá? Eu sei, não sei se vocês sabem, mas eu escuto todo mundo falando, seu pai é maluco, seu pai vai para o meio da multidão, fala para o seu pai parar de fazer entrevista na saída do Palácio da Alvorada, vai aparecer um louco lá, vai dar outra facada, vai dar um tiro. Mas é difícil fazer a segurança do presidente. Naquele momento ali ele saiu de surpresa, nada programado. Mas Deus quis que aquela facada passasse a 1 milímetro da veia cava, uma veia grossa, que os médicos falavam também, que se tivesse pego essa veia, a hemorragia seria tanta que ele não teria sobrevivido. Alguns minutos a mais, não teria sobrevivido. Chegou no hospital uma equipe de médicos, inclusive com especialista, na Santa Casa de Juiz de Fora, preparado, parecia que estavam prontos para receber o Jair Bolsonaro. E ele fala que naquele momento, ele se deu conta que seria eleito. Que naquele momento, ele percebeu que a única saída para ele não ser eleito seria matá-lo. E no caminho do hospital, ele sentiu os mesmos sintomas que certa vez um esfaqueado também sentiu. Um esfaqueado que ele socorreu durante um assalto no Rio de Janeiro nos anos 80. Um formigamento na ponta dos membros. E ele pergunta, ele mesmo fala, né? Teve uma conversa com Deus. Se eu tiver alguma missão para cumprir aqui na terra, deixa que eu cumpro. Se não, pode me levar. A coisa foi muito séria. Graças a Deus ele foi eleito e está aqui cumprindo essa missão com o apoio de vocês. Muito obrigado.